Detroit, a cidade dos motores. Durante grande parte do século XX, Detroit foi uma metrópole vibrante, um símbolo da engenhosidade americana e o coração da indústria automobilística. A ascensão do automóvel teve um impacto profundo em Detroit. A revolucionária linha de montagem de Henry Ford, introduzida em 1913, transformou a fabricação de carros, tornando os veículos mais acessíveis e disponíveis para as massas. Detroit se tornou o epicentro dessa revolução automotiva, atraindo pessoas de todo o país e do mundo. Com o influxo de pessoas e capital, Detroit floresceu. Grandes edifícios surgiram, um testemunho da nova riqueza e otimismo da cidade. Detroit, ao que parecia, era imparável, um exemplo brilhante do excepcionalismo americano. No entanto, as sementes do declínio de Detroit foram semeadas mesmo enquanto a cidade celebrava seu sucesso. Durante décadas, Detroit foi um símbolo de prosperidade e inovação, mas as mudanças estavam a caminho. A dependência de uma única indústria e a falta de diversificação econômica acabariam contribuindo para sua queda. A cidade não conseguiu se adaptar às mudanças globais e tecnológicas que estavam por vir. A automação levou ao aumento da eficiência, mas também à perda de empregos. Milhares de trabalhadores se viram desempregados, sem alternativas viáveis de emprego. A ascensão de fabricantes de automóveis estrangeiros, particularmente do Japão, trouxe maior concorrência, desafiando o domínio de Detroit. As montadoras locais lutaram para acompanhar a qualidade e a inovação dos concorrentes estrangeiros. A cidade, fortemente dependente da indústria automobilística, lutou para se adaptar a essas novas realidades econômicas. As greves e os fechamentos de fábricas tornaram-se comuns, agravando ainda mais a situação. Tensões raciais, alimentadas por políticas habitacionais discriminatórias e disparidades econômicas, levaram à agitação social e à fuga de brancos para os subúrbios. A cidade tornou-se um campo de batalha de conflitos sociais e raciais. A base tributária da cidade foi corroída à medida que moradores e empresas partiam, prejudicando ainda mais sua capacidade de fornecer serviços essenciais. Escolas, hospitais e serviços públicos sofreram cortes drásticos. Detroit, antes um farol de esperança, agora lutava contra uma série de desafios, com seu futuro cada vez mais incerto. A cidade que uma vez simbolizou o sonho americano estava agora em uma luta desesperada para se reinventar. Na virada do século XXI, o declínio de Detroit havia atingido um ponto crítico. A cidade outrora próspera era uma sombra do que havia sido, sobrecarregada por uma população em declínio, uma infraestrutura em ruínas e uma dívida impressionante. Em 2013, o impensável aconteceu. Detroit, a cidade dos motores, o coração da indústria americana, pediu falência. Foi o maior pedido de falência municipal da história dos estados Iowa, um símbolo gritante da queda da cidade. A dívida da cidade havia saído do controle, atingindo a impressionante cifra de 18 bilhões de dólares. Os serviços básicos se deterioraram a ponto de entrar em colapso. Postes de luz apagados, lixo acumulado nas esquinas e tempos de resposta a emergências altíssimos. No entanto, mesmo diante de tanta adversidade, o espírito de Detroit se recusou a ser extinto. Em meio à paisagem sombria da falência de Detroit, um vislumbre de esperança surgiu de uma fonte improvável, a Ford Motor Company. Em um movimento ousado, a Ford anunciou um investimento de $1 bilhão para transformar a icônica, mas há muito abandonada, Estação Central de Michigan em um centro de inovação e avanço tecnológico. Construída em 1913, a Estação Central de Michigan já havia sido um símbolo da grandeza e ambição de Detroit. A decisão da Ford de investir na estação foi uma declaração poderosa, um sinal de que a empresa não havia desistido da cidade onde foi fundada mais de um século antes. A reforma da Estação Central de Michigan era mais do que apenas restaurar um edifício histórico. Tratava-se de revitalizar um bairro inteiro. O projeto se tornou um catalisador para a mudança, um símbolo do potencial de renascimento de Detroit. O investimento da Ford foi apenas o começo de uma onda de projetos de renovação urbana que começaram a remodelar Detroit.
trazendo esperança e novas oportunidades para a cidade. Em toda a cidade, prédios abandonados estavam sendo reaproveitados, terrenos baldios transformados em hortas urbanas e novos negócios abriam suas portas, criando um ambiente vibrante e dinâmico. Um espírito de empreendedorismo e inovação começou a tomar conta, atraindo jovens e novos moradores para a cidade, que viam em Detroit um lugar cheio de potencial e possibilidades. Um dos sinais mais visíveis do ressurgimento de Detroit foi a revitalização de seu centro, que passou por melhorias significativas e novos desenvolvimentos. Antes deserto após o horário comercial, o centro de Detroit era agora um vibrante centro de atividades, com novos restaurantes, bares e locais de entretenimento, atraindo multidões e revitalizando a vida noturna. A cena artística e cultural da cidade também experimentou um renascimento, com museus, teatros e casas de shows de classe mundial, atraindo visitantes de perto e de longe, enriquecendo a vida cultural de Detroit. O governo da cidade, trabalhando com organizações comunitárias e investidores privados, desempenhou um papel fundamental no fomento dessa transformação urbana, promovendo parcerias e colaborações. Embora os desafios permanecessem, Detroit estava começando a se livrar de sua imagem de cidade decadente e a abraçar uma nova identidade como um centro de inovação, criatividade e resiliência, mostrando ao mundo sua capacidade de superação. Apesar do progresso, Detroit ainda enfrenta desafios significativos em seu caminho para a recuperação. A cidade tem mostrado resiliência, mas a jornada está longe de ser fácil. Embora o centro da cidade tenha visto investimentos e revitalização significativos, muitos bairros continuam a lutar contra a pobreza, o crime e a falta de serviços básicos. A desigualdade é palpável e visível em cada esquina. A disparidade entre o centro revitalizado e os bairros em dificuldades destaca o desafio contínuo de garantir que a recuperação de Detroit beneficie todos os seus moradores. É uma questão de justiça social e equidade. Outro desafio é a necessidade de diversificar a economia de Detroit, além de sua dependência da indústria automobilística. A cidade precisa se reinventar para o futuro. Embora a indústria automobilística continue sendo um empregador significativo na região, ela não é mais a força dominante que já foi. A economia global mudou, e Detroit precisa acompanhar essas mudanças. Detroit precisa atrair novas indústrias e criar uma base econômica mais diversificada para garantir sua sustentabilidade a longo prazo. A inovação e a tecnologia são caminhos promissores. Além disso, Detroit, como muitas cidades, está lutando contra os impactos das mudanças climáticas. A cidade enfrenta desafios ambientais que não podem ser ignorados. Enfrentar esses desafios exigirá soluções inovadoras e um compromisso com a justiça ambiental. A comunidade deve se unir para criar um futuro mais sustentável e justo para todos. Apesar dos desafios assustadores, a história de Detroit é, em última análise, de esperança e resiliência. A cidade enfrentou inúmeros contratempos ao longo de sua história, mas a cada vez encontrou uma maneira de se reerguer. O povo de Detroit demonstrou notável força e determinação diante da adversidade, trabalhando incansavelmente para reconstruir suas comunidades e criar um futuro melhor. Há uma energia palpável em Detroit hoje, uma sensação de otimismo que é contagiante. Detroit se tornou um símbolo do poder do espírito humano para superar a adversidade e criar algo novo e belo das cinzas do antigo. A história de Detroit está longe de terminar. A cidade ainda está em meio à sua transformação, e o caminho à frente, sem dúvida, será repleto de desafios. No entanto, Detroit mostrou ao mundo que é uma cidade que se recusa a ser definida por seu passado. É uma cidade que está constantemente evoluindo, se adaptando e se reinventando. Ao olhar para o futuro, Detroit o faz com um senso renovado de propósito e um compromisso em criar uma cidade mais justa e sustentável para todos os seus moradores. Detroit, a cidade dos motores, está de volta, e sua jornada está longe de terminar.